todos. Queria agradecer o convite da UDF, do Law Institute, na pessoa da professora Tereza. É uma honra estar aqui com os colegas para debater esse tema que é tão atual e importante. Eu fui convidado a falar a respeito de uma perspectiva internacional da reforma da Previdência, né, tendo como referência o cenário internacional. Então, vou me ater a isso. Nós temos uma situação em que a dívida pública brasileira já corresponde a 77% do produto interno bruto. Significa que o Brasil está endividado. 200 bilhões de reais é o déficit da Previdência Geral, sendo que metade disso, ou seja, 100 bilhões, diz respeito ao déficit da Previdência de estados e municípios. O que isso significa em relação ao cenário internacional? Então, eu tenho aqui um aluno meu, eu dou aula na Uniceplac, Direito Econômico, Economia do Direito, consegui trazer um aluno, pelo menos, está aí representando. Ele tem boa nota. E eles sabem que, né? Então, está um pouquinho pequeno ali, mas a formulazinha de John Keynes para explicar a macroeconomia, a demanda agregada que, em grande medida, corresponde ao PIB, é o fruto da soma do consumo com o investimento, com os gastos do governo e as exportações líquidas. Então, quando a gente fala em reforma da Previdência, sem dúvida é uma questão importante para resolver essa fórmula que está aí do crescimento da nossa economia. Mas ela é uma parte dessa fórmula somente. Então ela está ali em gastos do governo. Quer dizer, a capacidade que o governo passaria a ter de conseguir investir nele, o governo gastar mais, construir obras, contratar. O governo é um grande vetor do crescimento da economia, em qualquer estado capitalista, né? Quando ele gasta, quando ele põe dinheiro em circulação, ele está incentivando, estimulando a economia. Mas então, com a reforma da Previdência, nós resolveríamos, ou melhoraríamos essa questão, a questão do Gzinho lá da fórmula, que são os gastos do governo. Mas nós temos outras variáveis a considerar, né? Que é o consumo interno, o consumo das famílias, que é o Czinho. Então, com a reforma da Previdência, não se vê um efeito tão direto assim na renda das famílias. Nós temos também, e principalmente, a questão do investimento, tanto investimento interno quanto investimento externo. Sem dúvida que, a partir do momento em que se aprova a reforma da Previdência, o governo passa a demonstrar internacionalmente a sua melhor capacidade de gastar, ou seja, ele vai mostrar que ele está conseguindo equilibrar melhor as suas contas. Ele vai ter mais dinheiro em caixa para poder gastar. Isso faz com que o investidor externo passe a ter mais confiança em aqui investir. Mas não é só a confiança na capacidade do governo de fazer a economia girar. O investidor também quer ter segurança jurídica. Ele quer saber como estão as expectativas de consumo dentro daquele país, dentro daquele mercado. E isso é uma questão que a gente ainda tem que resolver além da reforma da Previdência. Uma das medidas que o governo já anunciou é de injetar, de liberar, de flexibilizar a utilização do fundo de garantia, mas isso só viria depois da reforma da Previdência. Mas, sem dúvida, é uma medida que vai aumentar o consumo, né? Então, é o cenzinho ali da nossa fórmula. Nós temos as variáveis internacionais que não tem nada a ver com a nossa reforma da Previdência e que, sem dúvida, vão influenciar o investimento estrangeiro aqui no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, a situação da economia americana e da economia japonesa, que estão demonstrando aí uma pujança já há alguns meses, no último ano. Portanto, as economias de Estados Unidos e Japão aquecidas,
os bancos centrais, a tendência é aumentarem a taxa de juros lá para diminuir um pouco esse nível de aquecimento da economia para não gerar inflação. A partir do momento em que os bancos centrais dos Estados Unidos e Japão aumentam a taxa de juros, eles vão incentivar que o capital de lá fique lá para ser investido em investimentos que vão gerar maior lucratividade por meio dos juros. Então, vai ser menos capital desses países disponível para investimentos num país como o Brasil. Além disso, a gente tem que considerar também, falando em atração de investimento estrangeiro, que nós temos outros fatores de estresse no cenário internacional que vão afetar essa possibilidade de haver um influxo de capital estrangeiro no Brasil a partir da reforma da Previdência. Por exemplo, a disputa comercial entre Estados Unidos e China. É um fator de estresse, de instabilidade internacional, que faz com que o capital estrangeiro também fique mais tímido. Nós temos uma possibilidade de recessão ou, pelo menos, de estagnação ali na zona do euro, principalmente a Alemanha e Itália, que estão com situações também econômicas difíceis. Temos a questão da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o chamado Brexit, né, que também gera instabilidade, insegurança e estresse no cenário internacional. Podemos citar aqui também a questão da Venezuela, a desaceleração da economia da China. Esses todos são fatores que, sem dúvida, vão ter influência negativa na possibilidade da gente conseguir atrair investimento para o país, apesar da reforma da Previdência. E com relação às exportações líquidas, ou seja, as exportações brasileiras menos as importações, isso ainda nós não sabemos como vai ficar. A tendência é que continuemos com um superávit da balança, ou seja, exportando mais do que importando, se bem que também é política do atual governo incentivar maiores importações, redução das tarifas de importação, gerando, portanto, talvez exportações líquidas menores. Isso não necessariamente é negativo, mas aqui na nossa fórmula aqui de John Keynes afeta de forma não positiva. Enfim, resumindo, para dizer que, apesar da reforma da Previdência ser uma etapa importante para o momento da economia brasileira, para a economia brasileira voltar a crescer, o PIB brasileiro voltar a crescer, ela é importante, mas ela não é uma panaceia, ou seja, não será o remédio para tudo. Nós temos muitos outros fatores, como eu coloquei aqui, que nós temos que nos preocupar. Eu acho que eu encerraria só dizendo que, aí já entrando um pouco na seara aqui dos meus colegas, mas que, no meu entender, a reforma, ela realmente, para fazer sentido, como nós vimos aqui, metade do déficit da Previdência é dos estados e dos municípios. Então, não seria uma reforma muito producente, com grandes resultados, se ela não incluísse também estados e municípios. Eu paro por aqui. Obrigado.